bom dia para todos os nossos telespectadores, todos que estão aí ligadinhos aí, assistindo o nosso programa. Muito obrigado mesmo. A gente deseja uma terça-feira de muita alegria, de muita bênção, de muita saúde, de muita prosperidade. Que Papai do Céu possa abençoar todas as famílias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo. E eu não tenho dúvida que vai ser sim uma terça-feira de muita prosperidade, de muita alegria para todos, para os seus filhos, para os seus colaboradores, vizinhos, amigos, para aqueles que estão pertinho de você, mas também para quem está bem longe de você, mas que você tenha esse carinho todo especial. O programa pode ser visto todos os dias na sua TV Mar, canal 25, das 9 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Pois é, e aí você tem várias opções para assistir a TV Mar, canal 25. Você tem agora pelo YouTube, você vai lá no YouTube e coloca TV Mar, canal 25 e você vai poder assistir todos os nossos programas, os programas da TV Mar, o programa do Ariel, o programa do Wilson Júnior, do Carlos Roberts e outros programas, do Léo, enfim, vários programas você pode assistir, porque a TV Mar tem a preocupação, sim, de levar a informação verdadeira para elevar o seu conhecimento, para aumentar o seu conhecimento, e não tenha dúvida disso. Hoje aqui no nosso programa, nós vamos receber, já está aqui no nosso programa, é o professor Cássio Lessa, né? Ele que é professor de Zumba. Você sabe o que é Zumba? Pois é, eu não sabia o que era Zumba. Já está todo mundo sabendo aí, está a maior febre, a maior moda agora. E sabe de uma coisa interessante? Eu estava vendo, e eu não sei se isso é verdade, o professor vai dizer para a gente, em uma única aula você pode perder até 1000 calorias. Minha filha, meu filho, o que é que você está esperando? Pois é, já manda aquele recadinho bem rápido aí para o seu amigo, para a sua amiga, aquela que está já aumentando um pouquinho, já está reclamando, né, da barriguinha, daquela coisinha na lateral, enfim, quer endurecer o bumbum, panturrilha, eu não sei, de repente ele que vai falar tudo, se serve, se não serve, se é possível perder realmente 1000 calorias até em uma única aula. Ele que está também com também um professor na área de educação física, é o Emerson Pimpão. Rapaz, olha, você vai ver essa dupla aqui, uma beleza, e não tenha dúvida que vai ser muito legal. Então dá tempo você mandar aquele recadinho bem rápido aí, tá certo? Gente, os Correios de Alagoas iniciam exatamente hoje a distribuição dos carnês de IPTU da cidade de Maceió. Este é o 8º ano consecutivo que a empresa é responsável pela entrega dos objetos nos domicílios da capital alagoana. As unidades operacionais já receberam os lotes e estão em processo de triagem e ordenamento de logradouros. Ao todo são pouco mais de 320 mil carnês postados pela Secretaria Municipal de Finanças, e a regional atuará em regime de prioridade para garantir a distribuição de todos os objetos em tempo hábil. O vencimento da primeira parcela do IPTU de Maceió está datado em 31 de março, por isso que os carnês precisam chegar o mais rápido possível nas casas, né, nos endereços. E a Avenida Dona Constança, no bairro do Poço, continua passando por obras, essas obras de fresagem, né, fresagem e recapeamento que está acontecendo ali na Avenida Dona Constança. A ação tem como objetivo facilitar a mobilidade de motoristas, pedestres, né, e pedestres. Hoje uma faixa foi liberada para o tráfego dos veículos e para evitar transtornos para a população, os serviços estão sendo divididos em 2 etapas. O primeiro trecho está sendo recapeado e o segundo fresado, e a previsão é que a obra seja concluída nos próximos 15 dias e precisa resolver o mais rápido possível, porque eu estava conversando com alguns comerciantes e eles me reclamaram que o movimento caiu muito e é muito ruim isso, obviamente, para os comerciantes. Os observatórios, o Observatório Astronômico Genival Leite Lima abriu as inscrições para o programa de iniciação científica em astronomia, exatamente o chamado
inicia, né? As inscrições vão até o dia 31 de março e devem ser realizadas na sede do Observatório, no Centro Educacional de Pesquisa Aplicada, o mais conhecido CEPA, ali no Farol. O Inicia é um programa educacional que desenvolve atividades em pesquisas acadêmicas. Os contemplados são os estudantes do ensino médio da rede pública estadual. A oportunidade expande o conhecimento do aluno em projetos científicos na área da astronomia. Portanto, fica aí também a dica. Eu sou apaixonado, né, para ver as estrelas, a lua, enfim. Eu sou apaixonado. Um dia eu vou ter a oportunidade de ir à lua, tá certo? Então aí, os alunos da área que tem exatamente essa oportunidade, especialmente da rede pública estadual. Nós vamos fazer o seguinte, estamos mudando um pouco hoje o nosso programa, porque a gente está um pouco ou um tanto ansioso para conhecer um pouco desse ritmo, dessa dança. O que é isso, minha gente? É uma febre. Eu estava no Rio de Janeiro agora, o pessoal comentando. Ontem, exatamente ontem, estava no Rio de Janeiro e o pessoal comentando sobre essa dança aí. E eu quero conhecer. E o que eu mais achei impressionante é que pode se perder até 1000 calorias em uma única aula. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta já. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você. Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri
2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão. Vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. O Apvida, uma das 2 maiores operadoras de saúde do Brasil, só tem motivos para comemorar e agradecer a você. Já são mais de 3 milhões de clientes e é hora de agradecer a toda a confiança depositada nesses 21 anos de uma história cheia de trabalho e credibilidade. 210 unidades de atendimento e 13.500 colaboradores diretos, sempre prontos para lhe atender. Apvida, do Brasil para os brasileiros. Pois é, estamos de volta. Olha, eu quero mandar um abraço para todo mundo aí. São várias academias, vários consultórios, clínicas de estética, salões de beleza. Aliás, eu descobri hoje também que não é só aqui em Maceió, Alagoas, que estão assistindo o nosso programa, não. É o Brasil e o mundo, mas é verdade mesmo, isso é muito legal. Eu fico muito feliz, tem muita gente assistindo pela internet. Então, muito obrigado mesmo, tá certo? Pelo carinho e pela sua audiência. Se não fosse você, a gente não existiria de hipótese alguma, não tenha dúvida disso, tá bom? Então, toda a TV Mar agradece o seu carinho e a sua audiência. Gente, você já ouviu falar de Zumba? Pois é, essa é a técnica que une dança e exercícios aeróbicos. É a grande sensação do mundo fitness e já tem dezenas de fãs, né, que estão aí nesse ritmo, né? Criado pelo personal trainer, o coreógrafo colombiano Beto Pérez, há mais de 10 anos. Esse ritmo já se tornou febre em Maceió, também na nossa capital alagoana. E para saber mais sobre essa dança, vamos conversar com o professor de Zumba, né? Cássio Lessa, ele que está aqui, e com um parceiro aqui do lado, ele também vai dar muitas dicas. Agora, a primeira pergunta é, professor, o que é Zumba? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ariel. Bom dia aos telespectadores. Então, como você falou, a Zumba, ela é uma mistura de ritmos, que mistura dança com fitness, entendeu? E assim, ela foi criada na Colômbia pelo Beto Pérez, há mais de 10 anos. E ela mistura vários ritmos. Os ritmos mais básicos são a salsa, o merengue, a cúmbia e o reggaeton. Vale salientar que a Zumba ela surgiu por um acidente. O Beto Pérez estava indo dar sua aula de aeróbica normal. Chegando na academia, ele esqueceu o seu material. Ele é personal de várias celebridades, Isso, né? Ele mora em Miami, ele é colombiano, mas mora em Miami. E ao chegar na academia, ele não achou o seu material, mas ele tinha umas fitas, cassetes, que era de músicas latinas. Certo. Aí ele pegou essas músicas, jogou na aula, montou uns passos básicos, a galera adorou. E ele teve essa ideia, aí virou febre. E deu jato na concorrência. Com certeza. Poxa, rapaz, legal. Agora me fala uma coisa.
Qualquer professor de dança pode dar aula de zumba ou precisa de uma especialização, fazer um curso? Muito bem lembrado. Para você se tornar um professor de zumba, você tem que fazer um treinamento, que por sinal, aqui em Maceió vai acontecer no dia 21 e 22 de março, na Academia Top Fitness. Para fazer a inscrição, você entra no site www.zumbafitness.com.br. Você entra lá, vai estar lá tudo explicando direitinho. Qual dia? Quais os dias? 21 e 22 de março. 21 e 22 de março. Isso. Agora me fala uma coisa, quanto tempo, porque eu estou ansioso, olha que só. Gente, eu estou ansioso para ver como é que é mesmo de perto, né? Porque a gente já vivia alguns vídeos e tal, mas eu quero ver de perto aqui o negócio. Inclusive, não sei se você percebeu, fica todo mundo esperando entrar aqui uma morena ou uma loira, né? Com uma malha, sabe? Aí quem é que chega aqui? O Pimpão. Emerson Pimpão. Papai, que ninguém tá entendendo nada, liga. Daqui a pouco vai entender. E isso é interessante, porque mostra que não é só das mulheres, né? Porque, certeza. Pô, o negócio das mulheres é que precisam estar torneadas, bumbumzão, e bumbum durinho, e abdômen. Não, tá aí o cara, olha aí, ó. Na verdade, você falou assim, tem muito que quer dançar, mas tem vergonha. Eu sempre fui assim, envergonhado. Mas quando eu vi que é um ritmo fácil de dançar, e você se diverte... Você falou uma coisa que eu achei interessante, lhe atrapalhando um pouquinho, você falou que você se diverte. O que mais lhe encantou foi a diversão. Verdade, assim, eu me sinto uma criança quando eu tô dançando. Quem vai pro desafio, que olha lá quando eu tô na hora nas danças, nas academias que a gente abre domingo, eu me solto. Ninguém me segura não, porque eu dou jato na concorrência, como eu falo. Eu me liberto, deixo a sala toda molhada. Dá jato da concorrência, legal. Agora me fala uma coisa, professor. Aliás, os dois são professores da área. Eu sou professor de zumba e professor de educação física. De educação física. Todos os dias. Ótimo, muito bom. Qual o tempo da aula? Quanto tempo dura uma aula de zumba? A aula de zumba, ela dura entre 45 minutos a 1 hora. Certo. Nas academias a gente dá aula de 1 hora. Como o Pimpão falou, não tem essa restrição de idades, de sexo. Não tem. Nem idade, sexo e não tem... Porque a zumba, ela tem vários programas também. Ela tem um programa específico para crianças, que é o Zumba Kids e o Zumba Kids Júnior. Legal. Tem um Zumba também especial para a terceira idade, que é o Zumba Golden. Certo. Que trabalha só com o público da terceira idade. Esse que a gente pratica é o Zumba Fitness, que ele engloba várias idades. Então, da criança até o vovô pode participar, homem, menino e mulher. E não precisa também conhecer nada de dança, pode ser um leigo. Como eu sou desengonçado dançando, mas eu danço. Quem pode se divertir? Na verdade, tem um jeito lúdico de brincar. E que, independente de quem sabe dançar ou não, entra no clima. É gostoso. Verdade. Legal. Porque na zumba você está se exercitando brincando, sem perceber. Como ela mistura dança com fitness, você está ali se exercitando. Você trabalha vários músculos sem perceber. Certo. Agora, não adianta a gente falar que, não, eu estou bem assim. Não, todo mundo quer um abdômen sarado, todo mundo quer um bumbumzinho duro, todo mundo quer uma panturrilha, né? Uma perninha grossa. A minha, por exemplo, é grossa pra caramba, né? E aí todo mundo quer. E dá para atender, por exemplo, se a mulherada, se os homens querem, por exemplo, atender a questão de abdômen, de bumbum, de panturrilha e tal, dá para atender a todos os pontos do corpo? Porque é o seguinte, a gente trabalha como eu falei, várias musculaturas. Tanto o fortalecimento de core, que é a nossa região central, trabalha muito perna, que você vai estar movimentando muito braço. Perna, braço, que o tchauzinho vai atender, você vai perceber aqui na dança da gente que a gente vai trabalhar muito, braço, perna, deslocamentos. Tem muita gente assim que acha que, não sei dançar direito, quando você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. Se vocês precisarem de algumas dicas de dança, eu sou muito bom nisso. Agora, Fábio, tem como a gente passar aí algumas imagens, alguns vídeos aí para a gente ver agora? Pronto, vamos ver aí que o professor trouxe exatamente algumas imagens e a gente vai ver. Agora eu vou perguntar daqui a pouco, eu gosto da coisa muito didática, professor. Eu gosto de como é que começa, o passo a passo, para depois entrar mais no ritmo. Mas vamos ver aí algumas imagens. Enquanto o Fábio está mostrando ali, já dá? Bom, então vamos lá. Every day, oh, I have me to discover all the goodness in me since that my life has never been the same.
Olha, eu já me apaixonei, eu já vou me inscrever aí no grupo aí, com certeza eu vou fazer esse negócio de zumba aí. Agora, veja, você está falando dessa professora? Isso, essa daí é Francesca Maria, ela é cantora e também professora de zumba. Legal, agora vamos lá. Qual o primeiro passo para quem não sabe nada e quer atender a todas essas necessidades? Além disso, aprender a dançar um pouquinho, pegar um ritmozinho legal. É o seguinte, sempre quando a gente vai começar a aula, a gente faz um aquecimento. O aquecimento é importante. Isso, o aquecimento, a gente vai aquecer toda a musculatura e em seguida a gente entra com um merengue, que é um passo mais rápido. O aquecimento são quantos minutos? Ele varia de 7 a 13 minutos. 7 a 13 minutos o aquecimento. O aquecimento. Então vamos lá. Agora eu queria que você mostrasse, você está dando aula, como você é professor, você está exatamente entendendo o que eu estou falando. Eu queria uma coisa básica, algo bem primário bem mesmo. básico mesmo. Para depois a gente entrar no ritmo. O básico que a gente pode fazer, a gente está aqui, ó, os pés paralelos, a gente vai fazer o seguinte, ó, para nossa esquerda, como a gente é professor, vai servir de espelho, vai ser a direita do aluno. A gente vai para a esquerda, vai pisar 1, 2, 3, parou. 1, 2, 3. Esse é o passo básico. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esse é o passo básico da salsa. Você pisa, volta. Certo. Pisa e volta. Legal. E já vai fazendo o movimento de braço, soltando o quadril. Mas começa assim, não se preocupe, Ariel, que você vai desenrolar. Mandar vapor na concorrência. Dá jato. Concorrência. Jato. Faz teu nome aí, viu? Então vamos lá. Tem a música aí, Josiel? Solta aí a música. Vamos soltar a música aí pra gente ver. Só tem uma música. Certo. Vamos lá. Beleza. Tá ouvindo, beleza? Tá ouvindo, legal, tá fora. Quiser voltar? Pode voltar? Pode voltar, tá bom. Vamos voltar pra gente pegar do comecinho. Essa aí já é uma música mais animada, já a gente joga mais no meio da aula, que a galera já tá aquecida já. Esse aqui, o Pimpão adora essa música, ele se solta mesmo, você vai ver que um cara desse tamanho sabe fazer. Então vamos lá. Bora. Solta aí. Ó. Você vai vir pra cá? Pode ir. Lá do pau. Começa aqui, ó. Ó, do lado. Isso. Na frente, ó. Do lado. Show. Na frente, ó. Isso. Vai seu nome. E aí vai-se embora. Aí a galera se diverte, ó. Então se solta mesmo. É isso aí. Muito bom. Gente, olha, é muito legal, porque a gente vê o seguinte, aí vem muito movimento, você termina, eu estava vendo aqui, aí você trabalha perna, coxa, abdômen, braços, enfim. Isso. Então, é bem completo, né? Zumba é muito completo, né? Muito completa. E aí você falou de alguns benefícios, tem mais alguns benefícios de Zumba? Ó, além da parte de cuidar da sua saúde, a Zumba ela trabalha também a questão da socialização, né? Você chega, eu não lhe conheço na aula, estou aqui dançando, daqui a pouco, e aí, vamos lá, não sei o que e tal, a gente começa a conversar, cria as amizades, tudo. Que a gente percebe em alguns momentos, em algumas academias, que as pessoas ficam muito sozinhas, né? Naquela máquina, alguns não se comunicam, enfim. E aí Zumba é exatamente o contrário. Daqui a pouco esse cara tá aí rindo, olha aí o cara mal, risada. Não, porque, na verdade, aí, você se envolve tanto na Zumba que tem hora que começa a dançar e começa a se misturar todo mundo. E assim, o interessante disso também, como a gente fez a questão da Zumba solidária, nesse domingo agora, o pessoal é fanático. Tipo, se você bota uma Zumba na segunda-feira, em algum lugar, na terça, vai mesmo pro pessoal, e você vai agregando mais. Pode botar na quarta, pode botar a aula todo dia, que todo dia vai aparecendo as pessoas e sempre vai aparecendo mais.
Você foi solidário ao senhor Hélio Coelho. Hélio Coelho. E aí você queria uma forma de ajudar. Ele sofreu algum acidente? Alguma pessoa... Então, no final de janeiro, o senhor Hélio Coelho, ele é muito conhecido entre os corredores aqui da cidade. Certo. Ele é um senhor de 70 anos. Ele foi atropelado lá no Estáquio Gomes. Ele estava andando de bicicleta e um motociclista atropelou ele e evadiu do local. Ele teve uma fratura no fêmur. E nós do desafio Ninguém Vai Entender Nada, ficamos sabendo através de um amigo da gente também que é corredor, o Júlio. E assim, a gente se sensibilizou e abraçou a causa. Fizemos primeiro uma corrida solidária, onde o pessoal arrecadou dinheiro também. E em seguida eu falei com o Pimpão, com a turma, digo, não, vamos fazer um Zumba solidário. E domingo agora nós fizemos lá em frente ao Canoa. Deu mais de 200 pessoas. E aí essas pessoas pagaram, deram uma taxinha? Um valor simbólico de R$10, que todo o dinheiro foi revertido ao seu Hélio. Para ajudar o seu Hélio. Quer dizer, então, Zumba é muito mais do que a gente pensa, imagina, idealiza. Quer dizer, vocês, através da aula de Zumba, vocês estão buscando recursos para ajudar o senhor Hélio, que foi atropelado. Então, isso a gente fica ainda mais feliz e a gente não tem dúvida que o relacionamento é divino, né? É algo de Deus. Então, a gente nasceu para exatamente se relacionar, né? Para se conviver, e isso com certeza é muito legal. Qualquer pessoa pode fazer, no sentido, tem alguma restrição? Ou aquele mesmo procedimento que se deve antes de ir para uma academia, procurar um médico e tal? Não, isso é verdade. Quem tem problemas de labirintite, problemas de dores no joelho, nas articulações articulares, joelho, tornozelo, quadril, seria interessante você procurar um médico, um ortopedista, para ver se ele libera você a prática de atividade física. Isso é muito legal, gente, muito legal. E aí, hoje você é de que academia? Qual academia que você dá aula? Eu dou aula de Zumba na academia Top Fitness, na academia Personale e na academia Biofit. Legal. Mas existem várias academias aqui na cidade com a Zumba também. Isso é muito bom. Vamos rapidinho, mais alguma dica? Algum outro passo além do que vocês mostraram aqui? Ou é basicamente esse aí? Esse é mais o básico mesmo. Certo. Eu convido também aos professores de educação física que têm interesse em fazer o treinamento de Zumba. Lembrando mais uma vez, dia 21 e 22 de março vai acontecer um treinamento aqui em Maceió. Se não quiser fazer aqui em Maceió, entra no site, procura que existem treinamentos em outras localidades aqui no Nordeste e no Brasil todo. Legal, muito bom, muito bom. A gente vai também, na próxima semana, estar trazendo aqui o Emerson Pimpão, né, para uma outra modalidade aí de treinamentos, de desafios, e vai ser muito legal. A gente quer agradecer ao professor Cássio Lessa, o professor também Emerson Pimpão, ele que é de Zumba e ele é educador físico. Você também é educador físico também, né? A gente fica muito feliz, porque afinal de contas, eu acho que a palavra prevenção ainda deve ser a palavra de ordem, né? Com certeza. E Zumba você tem alegria, relacionamento, sorriso. O cara grandão desse aqui, o cara musculoso, dançando. Ele fala, não sei dançar nada, cara. Mas quando eu entro no ritmo de Zumba, eu me divirto, eu me jogo. Parece e dá criança, o quê? Dá jato da concorrência. Na concorrência. Essa eu gostei, cara. Olha, o negócio é dar jato na concorrência. Ser feliz. É isso aí. Verdade, porque assim, no mundo de hoje é tão difícil fazer amizades, confiar nas pessoas. E assim, através desse desafio que a gente vai conversar na próxima semana, você vai ver o quanto a gente juntou de gente, o quanto eu consegui botar da classe A, da classe E, e um negócio que envolve muita coisa através de um desafio que proporcionou muita coisa e está proporcionando ainda. Isso é muito legal, muito legal. Começou de uma brincadeira, se tornou uma coisa séria, assim, que abrange várias... Mas só semana que vem, viu? Agora, descubra. Então, legal, a gente fica muito feliz com isso. Maceió abraçou, né? Abraçou a ideia do Zumba já? Com certeza. Aqui em Maceió existem vários eventos de Zumba. A galera virou fã mesmo, abraçou com unhas e dentes, como a gente fala, né? A Zumba. Com pernas e braços, pernas, né? E braços, abdômen, bumbum, panturrilha. Tudo. Dia 19 de março vai ter um evento também lá no Maicai, que vai ser o terceiro Zumba Party,
que é do amigo da gente também, o Dudu Ribeiro, que está organizando. Qual dia? Vai ser 19 de março no Maicai. No Maicai, 19 de março. E vai vir uma treinadora diretamente de Miami participar com a gente também. Show de bola, né? E o evento de vocês é dia 20... Aí vai ter o treinamento dia 21 e 22 na Academia Top Fitness. Esse é pago? Esse é pago. Você entra lá no site da Zumba, www.zumbafitness.com.br, ou então você pode mandar um e-mail para mim que eu explico tudo direitinho. Certo. Meu e-mail é cassiuslessa@hotmail.com. Se colocar Zumba, professor Cássio Zumba, aparece lá. Eu estava vendo tudo que você precisar realmente conhecer. Gente, olha, muito obrigado mesmo, viu, pelas dicas. Nós que agradecemos. E a gente vai estar aí trazendo mais informações, porque o programa serve exatamente para isso, para levar vida, levar alegria, qualidade de vida para as pessoas, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente vai estar terminando o programa, mas a gente quer agradecer aos nossos telespectadores, com muito carinho, os nossos telespectadores que estão sempre aí nos assistindo. Obrigado mesmo. Você vai fazer o seguinte, você vai continuar daqui a pouco o Wilson Júnior está chegando, mas antes disso você vai ver um pronunciamento. Eu pediria que você não saísse daí, que é muito importante a gente ver exatamente esse pronunciamento, e a gente vai ver do senador Fernando Collor, feito nesta segunda-feira ali na tribuna do Senado, né? Ele apresentou um diagnóstico com propostas que tem o objetivo de que a reforma política seja debatida com profundidade, né? Entre elas está a instituição do voto facultativo. Olha aí, o brasileiro está pedindo isso, né? O mandato de 6 anos para todos os cargos eletivos, eleições a cada 6 anos, muito bom, e o fim da reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau, tchau. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121-6000. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. E um design, uma revolução, libera o impulso responsável pelo comichão.
lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Nosso próximo orador, presidente Collor. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Telmário Mota, senhoras e senhores senadores, senadora Luísio Nunes Ferreira, exatamente há 8 anos, senhor presidente, apresentei a minha primeira proposição legislativa nesta casa, a PEC número 31 de 2007, que institui o sistema parlamentar de governo do Brasil, o parlamentarismo. Ao fim da legislatura passada, em 2014, a matéria foi arquivada nos termos regimentais. A mensagem é absolutamente clara para mim e aceito com toda naturalidade de quem conhece e entende os fundamentos da democracia, a dinâmica da política e o funcionamento do poder legislativo. Porém, dentro destas mesmas regras, reapresentarei a proposta para que o tema permaneça sob análise desta Casa, sem nenhum prejuízo para futuros debates sobre este e outros temas conexos. O fato, senhor presidente, é que trago este assunto à tona apenas e tão somente para introduzir e dar fulcro ao tema que já entrou em nossa agenda prioritária nesta nova legislatura, a despeito de nunca ter saído, na prática, do debate parlamentar. Refiro-me à tão propalada, desejada e urgente reforma política, da qual muito se fala, mas pouco evolui, e para a qual nada se converge em consenso, motivo maior de sua eterna procrastinação. Contudo, a recente e inovadora iniciativa do presidente desta Casa, senador Renan Calheiros, de promover uma sessão temática de debate sobre reforma política neste plenário, já nos dá a certeza de que temos sim condições de avançar. Assim, começo a abordar a reforma partindo do pressuposto que devemos considerar como ponto de partida o sistema presidencialista de governo. Desta mesma tribuna, senhoras e senhores senadores, alertei em algumas oportunidades o que, na minha opinião, vem a ser o maior problema brasileiro da atualidade, incluindo o da arena política: o esfacelamento institucional. E aqui permitam-me recordar algumas de minhas palavras. Disse eu, o que se tem verificado ultimamente no Brasil é que a credibilidade dos poderes e de seus integrantes tem se mostrado inversamente proporcional à sua legitimidade. A diminuição da confiança dos cidadãos nas instituições do governo e a queda de credibilidade dos governantes provocam uma diminuição de sua capacidade para enfrentar os problemas dentro de um círculo vicioso que pode ser definido como a espiral da não governabilidade. A verdade é que vemos o crescimento de uma tendência autoritária de poderes e subpoderes do qual o Brasil custou a se livrar e que ameaça voltar e se transformar em uma aguda e irreversível crise institucional ou no esfacelamento de nossas instituições democráticas. Cumpre a nós, eleitos para o Parlamento por meio da livre manifestação dos eleitores, reabrir de vez os abusos e desequilíbrios institucionais para conseguir, com isso, reagir de pronto a esta grave crise e real ameaça à democracia brasileira. O papel do Parlamento é debater tecnicamente
e mostrar politicamente a direção, o sentido e os caminhos da ação. Como a Casa das Leis e dos representantes da população, o Parlamento precisa apresentar soluções, diretrizes e alternativas de planejamento estratégico para o país, e principalmente para repensar o modelo do Estado brasileiro, sua estrutura, sua configuração, seu funcionamento. E assim concluí. Passou da hora de enfrentarmos de vez uma profunda, radical e definitiva reforma política. E se é para fazê-la, que a façamos com abrangência e organicidade, e não apenas baseada em pequenos tópicos de alteração do sistema eleitoral e partidário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, se considerarmos a polarização e a radicalização das últimas eleições presidenciais, o acúmulo de escândalos recentes envolvendo partidos e agentes públicos, a crise de legitimidade das instituições e, por fim, as manifestações de rua que desde 2013 vem tentando reassumir o protagonismo das diretrizes políticas no Brasil, só nos resta empreender o esforço de tentar, com afinco, responder e atender às expectativas da sociedade, a começar por concretizar a reforma política nos moldes, aspirações e objetivo dos demandados. Do contrário, corremos o risco de consolidarmos a impressão popular cada vez mais próxima do pensamento do filósofo reacionário Konstantin Podnodevsky, procurador do Santo Sínodo e chefe da Igreja Ortodoxa Russa no século XVIII, para quem, abro aspas, o Parlamento é uma instituição a serviço da satisfação das ambições pessoais, da vaidade e dos interesses próprios de seus membros. A instituição do Parlamento é, de fato, uma das maiores ilustrações da ilusão humana, disse ele. Assim, senhor presidente, não vejo outra alternativa se não enfrentarmos de frente a realidade e tentarmos de uma vez por todas reformar a política brasileira. Mas, como assevera o cientista político Otaciano Nogueira, o primeiro e mais eficiente resultado de qualquer reforma é que produza mudanças e transformações que justifiquem a sua adoção, modernizem velhas práticas, substituam arraigados e superados hábitos e proporcionem racionalidade e economia. Portanto, para conseguirmos aprovar a verdadeira reforma política que a população brasileira exige, almeja, precisamos, com efeito, construir pontes e, mais ainda, destruir muralhas. Ou seja, mais do que reformar, devemos reconstruir a política e suas instituições. Para tanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alguns pressupostos básicos, porém fundamentais, precisam ser amealhados por nós, legisladores responsáveis por promover e viabilizar as mudanças necessárias, ou, em outras palavras, dar o rumo ao novo processo político desejado pela esmagadora maioria dos eleitores. Sem esses pressupostos, torna-se impossível qualquer chance de aprovação de uma reforma de verdade. Em primeiro lugar, precisamos entender e admitir que não há sistemas ou modelos perfeitos. Todos, sem exceção, possuem vantagens e desvantagens, ainda que em maior ou menor grau. Portanto, há de se buscar, ao máximo, o acordo possível para as alternativas que melhor se adaptem às virtudes e às características da política brasileira e, ao mesmo tempo, que reduzam ao máximo seus vícios, seus defeitos, suas impropriedades, todos já bem identificados pelo eleitor e pelos especialistas. Além disso, os diversos modelos tendem a favorecer determinadas situações em detrimento de outras. Cabe a nós definirmos que situações defendemos ou desejamos. Exemplo clássico refere-se ao modelo do voto. Enquanto o sistema majoritário, por tender à redução dos partidos, aumenta a governabilidade, mas diminui a representatividade, o sistema proporcional, que potencializa a quantidade de partidos, diminui a governabilidade, porém aumenta a representatividade. Resta definirmos nossa prioridade,
de preferência encontrando um equilíbrio de resultado que atenda satisfatoriamente às duas circunstâncias. Em segundo lugar, qualquer que seja a proposta de reforma política, ela precisa ser orgânica, coesa, funcional e coerente. Ou, em outras palavras, sistêmica. Sem essas características, corremos o risco de aprovar mudanças com institutos, princípios e instrumentos que não se coadunam ou se interliguem entre si, inviabilizando os seus próprios efeitos. Um exemplo é o financiamento público de campanha que requer o voto em lista, pois este é condicionante para o destino dos recursos diretamente aos partidos e não aos candidatos. Na prática, sem o voto em lista, seria uma distribuição inaplicável, dado o excessivo número de postulantes. Ou seja, de nada adianta aprovar o financiamento público se o voto em lista pré-ordenada não for adotado. Um terceiro pressuposto é a necessidade de que as alterações legais de nosso sistema político, tanto eleitoral como partidário, entrem em vigor paulatinamente, por etapas, e principalmente após um médio ou mesmo um longo prazo. Não podemos nos iludir de que aprovaremos mudanças que afetem os atuais mandatários deste Congresso Nacional. Afinal, não devemos esquecer, e daí a nossa maior responsabilidade perante a opinião pública, de que a legislação eleitoral é a única em que os beneficiários são os próprios legisladores. Assim, é preciso um prazo de 2 ou mais legislaturas para que as novas regras passem a vigorar por completo, de modo a garantir que não prevaleça nos votos parlamentares da reforma a visão de curto prazo ou cujo principal objetivo seja a próxima eleição. Outro importante pressuposto é garantir um prazo determinado e fixo para que os grupos político-partidários promovam um rearranjo de suas forças, ou seja, uma janela, como se diz, num período anterior à entrada em vigor da reforma, de modo a permitir uma recomposição política, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos hoje... Por gentileza, com a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Sua Excelência, senador Fernando Collor, é uma pessoa realmente bastante com a mente muito aberta e que realmente merece todo o nosso apoio, nosso carinho aqui nessa casa, principalmente quando traz uma proposta tão importante e relevante quanto essa de reforma política, onde propicia a todos aqueles que estão inquietos, que estão assim, não tão à vontade, que possa ter uma liberdade de repente... ter um tempinho de uma janela, sem precisar nenhum subterfúgio, sem nenhum tipo de coisas não tão claras do jogo. Então, eu quero dizer que Vossa Excelência é muito lúcido quando coloca a proposta desse alcance, dessa envergadura, que só vem a atender os anseios do país, das agremiações partidárias e de todos nós. E também quando vem aqui colocar pontos tão relevantes, igual Vossa Excelência vem colocando nesse discurso. Então, para mim é de muita honra, muito valoroso estar compartilhando desse recinto com Vossa Excelência e dizer que colaboro e que apoio as proposituras que Vossa Excelência vem colocando com relação à reforma política tão importante para o nosso país. Obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, Vossa Excelência, senador Hélio José, e acolho com muita satisfação as suas ponderações feitas às palavras que vem hoje pronunciando em função da reforma política que urge, nós tratemos dela para viabilizá-la. De modo que, como dizia, especialmente contra as composições dos partidos, sem punição para as mudanças de legenda. Isso porque vivemos hoje um quadro congelado, uma situação cristalizada, porém tisnada em função da fidelidade partidária imposta de uma hora para outra pela Justiça. Até porque, com as novas regras eleitorais que pretendemos votar, haverá a necessidade de uma adaptação a elas e uma acomodação por parte do atual sistema partidário. Por fim, o último e talvez mais importante pressuposto refere-se à pressão e ao apoio da população.
Sem a efetiva participação e concordância da sociedade, dificilmente conseguiremos levar a termo uma profunda reforma política. Daí ser imprescindível que as propostas se coadunem com as expectativas e com os anseios do eleitor, e que este se identifique com elas e se manifeste a ponto de exercer a necessária pressão para aprová-las. É para ele, o eleitor, que devemos direcionar o novo processo político, ainda que, eventualmente, consideremos que algumas soluções ou alternativas não sejam as ideais para nossas perspectivas ou pretensões políticas. Da mesma forma, temos de estar conscientes de que nem tudo o que a população deseja isoladamente é factível e aplicável dentro de um conjunto de normas que pretende ser funcional e sistêmico. Portanto, nem sempre será possível atender na íntegra alguns dos anseios da sociedade, motivo pelo qual deveremos saber eleger prioridades e aprovar o que for, de fato, mais substancial, aplicável e representativo àqueles anseios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a maior parte desses pressupostos estão bem identificados na introdução da excelente coletânea recém-publicada pelo Senado Federal, denominada Resgate da Reforma Política, Diversidade e Pluralismo do Legislativo, organizada pelos consultores legislativos Rafael Silveira, Fernando Meneguin e Gabriele Pereira, que dissertam sobre essas dificuldades. Daí ser imprescindível, senhor presidente, que as propostas que aqui apresentarei, em que pese não representarem necessariamente a minha opinião particular, mas a que considero ser a mais próxima da sociedade, sejam submetidas ao crivo da população interessada por meio de pesquisas diversificadas e permanentes por parte do Instituto de Pesquisa do próprio Senado Federal, o Data Senado. Não podemos, de afogadilho e no afã de mostrar rápidos resultados, também aprovar uma reforma sem um acurado exame, uma extensa discussão e, principalmente, sem ouvir o que nos dizem as ruas e os especialistas. Por tudo isso, também levarei minhas propostas ao recém-nomeado Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, do qual sou integrante. Senhor presidente, dada a impossibilidade de apresentar desta tribuna o estudo completo que iniciei há mais de 1 ano e meio e que resultou na produção de 2 grandes documentos, farei apenas um resumo das propostas, de forma pontual e sem maior aprofundamento. Antes, porém, me comprometo a encaminhar a todos os gabinetes parlamentares esses 2 documentos que embasam e sustentam minhas sugestões, juntamente com a cópia deste discurso. O primeiro documento, tomo 1, denominado Bases para uma Reconstrução Política Brasileira, traz um amplo espectro de informações e dados necessários ao debate, bem como as propostas para a reforma política em si. O segundo documento, tomo 2, denominado Componentes da Reforma Política, Opiniões e Citações, com mais de 140 páginas, apresenta separadamente em torno de 500 manifestações de especialistas, políticos, imprensa e da população, divididas em 22 itens, envolvendo mais de 30 grandes temas que estão na pauta dos debates em torno da reforma. Nesse sentido, e se for possível, senhor presidente, solicito, juntamente com o meu pronunciamento, a publicação na íntegra apenas do tomo 1, com cerca de 20 páginas e 3 pequenos anexos. Senhor presidente, senhores senadores, a fim de facilitar a compreensão das propostas e como cheguei à sua formulação completa, reproduzirei os principais trechos desse trabalho a que me referi nos seguintes termos. Primeiro, as certezas. O que já se sabe sobre o que a população quer e o que ela não quer. Alguns aspectos e características do sistema político brasileiro são de há muito notoriamente questionados ou mesmo rejeitados pela sociedade, não somente como mostram as diversas pesquisas, mas sobretudo pelas manifestações de rua mais recentes. Contudo, mais do que uma reformulação das regras do sistema eleitoral e partidário, o que a população espera e almeja é principalmente uma mudança nas práticas políticas e, mais ainda, nas condutas dos políticos.
Trata-se de um objetivo inalcançável simplesmente com a chamada reforma política, pois é um fim que requer um processo de amadurecimento político, institucional e cultural, em que o Brasil apenas engatinha, mesmo depois da consolidação democrática. Porém, a simples alteração de algumas regras, instrumentos e mecanismos pode ser, ao mesmo tempo, um início e um meio facilitador para se atingir a melhoria do universo de nossas instituições políticas, suas relações e seu funcionamento. Assim, algumas certezas, oriundas de pesquisas e de formadores de opinião, devem ser elencadas como forma de torná-las parâmetros para solucionar os problemas delas decorrentes. O que a população considera excessivo ou excessiva? Primeiro, o número de partidos políticos. Segundo, a quantidade de atores políticos, notadamente aqueles com mandato. Terceiro, a estrutura administrativa em geral, excesso de ministérios e secretarias no plano federal, por exemplo. Quarto, o número de cargos políticos de livre nomeação, os chamados comissionados. Quinto, a quantidade de eleições, uma a cada 2 anos, e de candidatos. Sexto, o tempo de campanha eleitoral. Sétimo, a quantidade de recursos midiáticos e financeiros nas propagandas eleitorais. Oitavo, a quantidade de propaganda partidária ao longo do ano. Nono, a quantidade das chamadas mordomias políticas. Décimo, o pragmatismo e o fisiologismo nas coligações partidárias, ou seja, sem qualquer coerência política ou ideológica. O que a população rejeita? 1. O político profissional, ou seja, a perpetuação no poder com vários mandatos consecutivos, utilizando-se da política como meio para fins particulares. 2. O deputado eleito com poucos votos, fruto do atual sistema proporcional e de coligações partidárias. 3. Ser taxada para financiar campanha política. O financiamento público, além dos já existentes, como o fundo partidário, o tempo de rádio e TV e a estrutura política disponível advinda dos mandatos. 4. O financiamento político por parte de empresas. 5º, o partido escolhendo a ordem e lista dos nomes que serão eleitos. 6º, o uso de parlamentares em cargos executivos. 7º, o nepotismo na política. 8º, a mudança de domicílio eleitoral de políticos visando novos mandatos. 9º, a mistura de eleições regionais, estados e municípios com as federais. E 10º, políticos e agentes públicos despreparados ou inexperientes para o exercício de cargos e mandatos. E agora vamos ao que a população deseja. A população deseja uma maior renovação dos quadros políticos, maior fidelidade partidária, maior compromisso dos políticos e dos partidos com o eleitor e as promessas de campanha, maior poder para fiscalizar os governos e a atuação dos políticos eleitos, a chamada accountability, e transparência, com maior participação nas decisões políticas, maior clareza nas propostas e ideologias partidárias. A população deseja regras mais claras e simples quanto ao sistema eleitoral, experimentando ainda o voto distrital. Candidatura avulsa em decorrência do descrédito dos partidos políticos. Possibilidade de cessar o mandato parlamentar antes do seu término, o chamado voto destituinte. Maior representatividade, sentido e consequência do voto em branco, que hoje se equivale ao voto nulo, fruto de erro ou simples protesto, e pretende o voto facultativo. Segundo, os pontos-chaves. Principais institutos a serem modificados por meio de emendas constitucionais e alterações na legislação complementar e ordinária pertinente. Quais são eles? Primeiro, a discussão sobre a questão do voto obrigatório. Segundo, o princípio da reeleição. Terceiro, o sistema eleitoral. Quarto, o sistema partidário. Quinto, mandato e legislatura, tamanho dela. Sexto, representação parlamentar.
7º, campanha e financiamento eleitoral. 8º, configuração dos estados, Distrito Federal e municípios. 9º, pacto federativo. 10º, metodologia de aprovação e aplicação das reformas. Quais seriam, então, as propostas? Para a reforma política, eleitoral e partidária. A instituição do voto facultativo e da candidatura avulsa para os mandatos executivos, sendo esta a ser regulamentada por lei ordinária. A instituição da legislatura e do mandato de 6 anos para todos os cargos eletivos, tanto nos executivos quanto nos legislativos. Fim do Instituto da Reeleição para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente da República, e permissão de uma única reeleição para o mesmo cargo de mandato parlamentar, vereador, deputados e senador, vedado o exercício total de mais de 6 mandatos parlamentares consecutivos ou não, em qualquer nível. Eleições a cada 3 anos, sendo alternadamente federais, presidente da República, senadores e deputados federais, e estaduais, governadores, prefeitos, deputados e vereadores. Redução e fixação definitiva do número total de deputados federais em 307, com o mínimo de 3 por estado, sendo a definição do número de cadeiras por unidade federativa com base na proporcionalidade possível dentro desse universo. E em relação aos senadores, passando para 2 senadores por estado e Distrito Federal. Em consequência, pela proporcionalidade, o mesmo para deputados estaduais, mantida a atual regra, 3 vezes o número de deputados federais, com redutor a partir do 12º, de acordo com o artigo 27 da Constituição Federal. No caso de vereadores, a adoção do mínimo de 9 para municípios de até 25 mil habitantes e máximo de 35 para municípios com mais de 5 milhões de habitantes, dentro de uma nova composição estadual e municipal proposta. Seria uma reforma geopolítica. Em caso de territórios, que é tratado na Constituição, no seu artigo 45, parágrafo 2º, o número de deputados federais passaria a ser de 2 e não de 4, conforme preceitua a nossa Carta Magna. Eleição mista em 2 turnos para deputados federais, sendo no primeiro turno a votação no partido, eleição proporcional, e no segundo turno votação no nome do candidato com base em lista aberta partidária, eleição majoritária, de acordo com a proporcionalidade de vagas de cada partido alcançada no primeiro turno. No caso, a lista partidária poderá contar no máximo 3 vezes o número de cadeiras alcançadas. Na hipótese de, no primeiro turno, um ou mais partidos não alcançarem o coeficiente eleitoral e ainda houver cadeiras disponíveis, prevalecerá o sistema de maioria relativa na ordem decrescente do número de votos por cada agremiação. Eleição distrital majoritária, em turno único, maioria relativa, para deputados estaduais, podendo cada partido concorrer com um candidato por distrito. O segundo candidato mais votado em cada distrito fica como suplente do candidato mais votado do mesmo distrito. Eleição majoritária em turno único, maioria relativa para vereadores, sendo o dobro do número de vagas o limite máximo de candidatos por partido ou coligação e possibilidade, por lei estadual, de adoção do voto distrital em municípios com mais de 250 mil habitantes. Eleição majoritária em 2 turnos para senador, sendo no primeiro turno por maioria relativa, para a escolha dos 4 mais votados, e no segundo turno também por maioria relativa, para a definição dos 2 titulares e dos 2 suplentes. Primeiro e segundo suplentes, de acordo com a votação recebida, ficando estes suplentes livres para concorrer a outras eleições. No primeiro turno, o eleitor pode votar em até 2 candidatos e no segundo turno em apenas um. Em caso de um suplente assumir o mandato de senador, poderá ele concorrer à reeleição. Não havendo suplentes para assumir o restante do mandato de senador, hipótese, por exemplo, de os suplentes se elegerem a outro cargo eletivo durante o mandato do titular, assumirá o suplente de deputado que tenha recebido o maior número de votos na eleição imediatamente anterior. A instituição do direito à não representação,
a instituição do direito à não representação, mediante a consideração do voto branco para efeito de definição da proporcionalidade partidária na eleição de deputados federais, instituindo, assim, a possibilidade de não se preencher cadeiras de acordo com o percentual de votos brancos no primeiro turno das eleições proporcionais. Assim, neste caso, deputados federais, para efeito de votos válidos, serão considerados o total de votos dados, menos os votos nulos. O que à primeira vista pode parecer um perigo à representação parlamentar será bastante minimizado com a adoção do voto facultativo, que tende a ficar bem reduzido diante do número de votos brancos e dos votos nulos. A perda de mandato, por meio de renúncia obrigatória no caso de parlamentar assumir cargo executivo. Nessa hipótese, o respectivo mandato renunciado continuará contando para as limitações previstas quanto à reeleição, uma única vez, e ao número máximo de mandatos exercidos, 6. Instituição do voto destituinte, o chamado recall, sempre durante as eleições, a cada 3 anos, para os mandatos parlamentares, vereadores, deputados e senadores, constituído de 3 fases. Primeiro passo, requerimento de intenção com justificativa, nos 12 meses anteriores à eleição correspondente à metade do mandato, até 2 meses antes da eleição, perante a Justiça Eleitoral, por iniciativa de 3% do eleitorado, municipal ou estadual. Segundo passo, defesa por escrito por parte do parlamentar. Terceiro passo, em caso de validação das assinaturas e recusa da justificativa pela Justiça Eleitoral, inclusão do nome do parlamentar para a votação destituinte na eleição correspondente à metade do mandato, necessitando de maioria absoluta dos votos para confirmar a destituição. Se confirmada a destituição, a respectiva cadeira fica vaga até a próxima eleição para o cargo. No caso de voto destituinte, é proibida qualquer campanha oficial a favor ou contrária. Em caso de renúncia do parlamentar antes da votação destituinte, assume o mandato o suplente, para o qual, nesta condição, não são aplicadas as regras limitadoras de reeleição e exercício de mandato. Fixação de novas idades mínimas para a assunção de mandatos públicos, da seguinte forma: 40 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 35 anos para governador e vice-governador. 30 anos para deputado federal, prefeito e vice-prefeito. 24 anos para deputado estadual e 21 anos para vereador. Filiação a outro partido, somente após cumprida metade do mandato, com proibição de mudança no período de 1 ano antes da eleição, sendo permitida a nova filiação, na chamada janela, de 2 anos, somente nos casos de incompatibilidade ideológica comprovada perante a Justiça Eleitoral e de fusão, incorporação ou extinção de partidos. Na hipótese de expulsão do partido, a transferência poderá se dar a qualquer momento. Fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais. Proibição de participação na eleição subsequente no caso de mudança de domicílio eleitoral do candidato. Obrigatoriedade de renúncia ao mandato do candidato que decidir concorrer à eleição na metade de seu mandato. Proibição de novo partido de participar da eleição subsequente ao seu registro, não atingindo a hipótese de fusão de partidos existentes. Campanha eleitoral restrita às 4 semanas anteriores ao primeiro turno e 3 semanas para o segundo turno. Proibição no horário e propaganda eleitorais de manifestação e exibição de materiais de ataques, acusações, difamações, injúrias, calúnias ou ofensas de natureza pessoal ou partidária, que visem a desmoralizar os adversários, e proibição de campanha com programação em escala e moldes publicitários e de marketing no rádio e TV, permitindo-se apenas a gravação de conteúdo propositivo, de imagens e áudios do candidato, aliados políticos ou do partido, nos casos das eleições proporcionais no primeiro turno, e debates ao vivo promovidos pelas emissoras de rádio e televisão.
Igualdade no tempo de rádio e TV para as campanhas majoritárias e proporcionais no primeiro turno, partidos, e proporcional ao percentual obtido para o segundo turno das eleições de deputados federais, a fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos... e fim do horário político gratuito no rádio e TV nos anos não eleitorais. Financiamento. 1. Público restrito ao fundo partidário, devido às legendas com representação parlamentar federal. E 2. Privado, exclusivo à doação de pessoas físicas, limitado individualmente a 10 salários mínimos. Os valores do fundo partidário destinados a cada partido e da arrecadação de pessoas físicas deverão ser disponibilizados e divulgados anualmente em rede nacional de rádio e TV para fins de conhecimento e controle por parte do eleitor. Instituição de tetos para gastos de campanhas eleitorais, de acordo com os cargos, a ser regulamentada por lei. Partidos que extrapolarem o teto fixado ou receberem recursos de qualquer ordem na forma não prevista na lei, o chamado Caixa 2, fica impedido de participar das eleições subsequentes. Instituição de penas pecuniárias, multas e administrativas, proibição de participação de contratos e convênios com a administração pública para pessoas jurídicas condenadas com sentença transitada em julgado por doação ilegal de campanha política. Cassação definitiva dos direitos políticos de quem for condenado em sentença transitada em julgado, incluindo a proibição do exercício de qualquer cargo ou função pública sem prejuízo da lei da ficha limpa, que diz do impedimento eleitoral durante 8 anos por condenação em colegiado. Fim da prerrogativa de foro para crimes comuns praticados por autoridades públicas. Aplicação das novas regras eleitorais e partidárias de forma progressiva, sistêmica e adaptativa, com início de vigência a partir de 2 legislaturas, 8 anos, após a aprovação das reformas pelo Congresso Nacional. Restrição da edição de medida provisória somente para os casos de abertura de créditos extraordinários para atender despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, facultado ao Executivo, nos demais casos de relevância e urgência, o uso do Instituto da Lei Delegada ou pedido de urgência constitucional a projetos de lei de sua autoria. Quanto à reforma geopolítica, deve-se tratar do aumento do número de estados, de 26 para 34, com a divisão pelos critérios de extensão territorial e concentração populacional dos seguintes estados, por exemplo, Pará e Amazonas, Pará isoladamente, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso, incluindo a criação do Estado do Planalto, parte do atual Distrito Federal e do chamado entorno contido em Goiás e Minas Gerais. Redução do número de municípios, adotando-se o critério de um mínimo populacional, entre 10 e 15 mil habitantes, de acordo com a região, para constituir município, devendo os atuais municípios que não atenderem ao critério serem incorporados a outros fronteiriços de maior identidade quanto ao perfil socioeconômico até atingir a população mínima. Redução do Distrito Federal, mediante parte a ser anexada ao entorno, municípios de Goiás e Minas, para formar o Estado do Planalto. O Distrito Federal passaria a ser constituído apenas pelas regiões administrativas do Plano Piloto, incluindo os setores Sudoeste e Noroeste, Parkway, Lago Sul e Norte, Cruzeiro Octogonal, Candangolândia e Núcleo Bandeirante, por exemplo. Extinção da representação parlamentar distrital, Câmara Legislativa do Distrito Federal, e da figura do governador, e criação da Prefeitura do Distrito Federal, escolha do prefeito por eleição direta e manutenção das representações no Senado, 2 senadores, e na Câmara dos Deputados, 3 deputados, que constituirão a Comissão Mista do Distrito Federal no âmbito do Congresso Nacional para tratar das questões legislativas e orçamentárias atinentes ao Distrito Federal, bem como da fiscalização e do controle do Executivo local e federal. Repactuação federativa quanto à repartição das receitas tributárias, artigos 157 a 162 da nossa Constituição, de modo a promover melhor
A descentralização das políticas fiscais e administrativas por meio da diminuição da dependência de estados e municípios em relação à União e dos municípios em relação aos estados. Exemplo, novos percentuais para a repartição de receitas com aplicação progressiva ao longo de 10 anos. União, de 60% para 40%, estados, de 24% para 30% e municípios, de 16% para 30%. Estas seriam, senhor presidente, as propostas propriamente ditas. Quanto aos objetivos e os efeitos das propostas, nós teríamos como objetivos e efeitos dessas propostas o seguinte: redução da quantidade de cargos, agentes e atores políticos e de candidaturas em geral em todos os níveis. Aumento da alternância do poder e da renovação dos quadros políticos em todos os níveis. Redução do número de partidos políticos, cláusula de barreira natural. Desestímulo à criação de novos partidos e incentivo à fusão e incorporação entre os existentes. Aumento de governabilidade. Aperfeiçoamento da democracia representativa e direta. Maior dinâmica e celeridade no processo legislativo. Valorização dos partidos e ideologias políticas, especialmente no nível federal, para debate de questões globais, sem prejuízo da preferência pela escolha majoritária e da proporcionalidade partidária. Aproximação do eleitor com o eleito no âmbito regional, estados e municípios, com maior controle do mandato e valorização do debate de questões locais. Diminuição do personalismo nas eleições, do fisiologismo político e do clientelismo de um modo geral. Maior responsabilidade e compromisso público por parte da classe política e dos partidos. Valorização e incremento da fidelidade partidária. Melhoria na proporcionalidade da representação dos estados na Câmara dos Deputados, nos extremos, estados de São Paulo e de Roraima, por exemplo, de 70 para 8 de hoje, para 66 e 3, ou seja, de 1/8.75, que é hoje a proporção, para 1,22 avos. Maior clareza e entendimento das regras eleitorais por parte do eleitor, especialmente quanto às eleições proporcionais. Voto no partido e depois voto no candidato. A dificuldade de compreensão do atual modelo é que o voto no partido está embutido, quase que escondido, no voto dado ao candidato. Maior interferência, participação e controle por parte da sociedade em todos os níveis e sentidos em relação à atividade pública em geral e do financiamento e gastos de campanha em particular. Aumento do intervalo entre as eleições, gerando menor custo e maior produção legislativa. Maior equilíbrio entre candidatos e partidos nas disputas eleitorais. Redução do tempo e dos gastos de campanha eleitoral. Aperfeiçoamento das campanhas eleitorais com aumento da qualidade dos debates. Prevalência do cunho propositivo sobre o modelo de desconstrução de adversários e partidos. Racionalização do debate eleitoral, separação das discussões de tema de nível federal em relação aos temas de nível estadual e municipal. Racionalização das administrações estaduais e municipais com uma melhor redefinição geopolítica das unidades federativas, com real potencial de desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas. Economia nas despesas públicas e maior racionalização da distribuição tributária entre os entes federativos. Racionalização da representação, configuração e administração do Distrito Federal. E maiores chances de aprovação das propostas pelo Congresso Nacional, tanto pelo intervalo para início da vigência das novas regras, como pelo maior entendimento, aceitação e pressão da sociedade. Por fim, melhor entendimento, divulgação e adaptação às novas regras em função da aplicação por etapas a médio e longo prazos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essas são as minhas sugestões, divididas em 33 grandes plataformas, que espero possam servir para o aprofundamento de nossas discussões. Ressalto, mais uma vez, que se trata da tentativa de uma integral, autêntica e profunda reforma política, cujos componentes são fruto não necessariamente de minha opinião pessoal, volto a frisar,
mas sim do que foi possível identificar quanto às expectativas da população brasileira e às opiniões dos meios especializados. Acredito, sim, que, se bem assimiladas, aceitas e aperfeiçoadas por suas excelências, e contando ainda com os subsídios do Conselho de Estudos Políticos do Senado Federal, poderemos materializá-las e deixá-las como o principal legado da atual legislatura. Até porque algumas delas já são objeto de proposições em tramitação nas duas casas do Congresso Nacional. Ainda que não cheguemos ao consenso absoluto em tudo, podemos tentar alcançar todos esses objetivos pelo voto da maioria, como prevalece em todos os parlamentos democráticos do mundo. Afinal, discutir e votar é a nossa função primordial. A busca pelo consenso é sempre salutar, mas não deve ser incessante, e menos ainda a condicionante principal a ponto de nada se deliberar por falta de consenso. O diálogo é tão somente o meio, o instrumento. O fim, temos que ter em mente, é sempre o voto, aprovando ou rejeitando toda e qualquer matéria e não a sua eterna procrastinação. Agradeço, senhor presidente Theomário Mota, senhoras e senhores senadores, pela paciência e muito especialmente a Vossa Excelência, presidente Theomário, pelo tempo que foi disponibilizado para esse pronunciamento. E permaneço à disposição para levar adiante, com o apoio dos integrantes e lideranças desta Casa, bem como do Conselho de Estudos Políticos, esta proposta de reconstrução política, ciente de que, antes de pretender ser uma obra de todo completa e acabada, possa de fato servir de paradigma inicial para a consecução do modelo político mais próximo ao que pensa e deseja a sociedade brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores senadores pela atenção. Senador Collor. Senador Collor, com certeza, considerando que Vossa Excelência já ocupou a presidência da República, um dos cargos mais importantes da República Brasileira, e outros cargos tão importantes, e agora senador, a gente não poderíamos esperar senão uma obra-prima dessa sua proposição. Muito obrigado. Sem nenhuma dúvida, é uma proposição que, como bem colocou Vossa Excelência, não é um desejo pessoal, mas um sentimento, a partir de uma pesquisa, de um desejo de uma população. E como bem foi colocado, não se pode fazer uma reforma de afogadilho. Ela tem que ser, nos seus trâmites, lento, com uma ampla discussão, mas que com certeza seria um modelo que iria acalentar o anseio da população e, sobretudo, modernizar o nosso país e dar um conforto para a nação caminhar de forma segura na sua democracia e nos seus objetivos. Vossa Excelência, mais uma vez, contribui sem nenhuma dúvida, de forma com muita grandeza, para o Parlamento e para a nação brasileira. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente.